ímpios juntamente com ela serão destruídos. Mas a igreja santa, que vive na dispensação do tempo perfeito de Deus, será arrebatada a encontrar com o Senhor nos ares. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, e no corpo transformado, no corpo incorruptível. Você é convidado a buscar se preparar para esse tempo, o tempo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, somos chamados para fazer diferença nesse tempo de Deus. O relógio de Deus trabalha diferente do nosso. O versículo que nós lemos, o versículo 9 de 2 Pedro 3, no versículo 8 desse mesmo capítulo 3, vai dizer: não ignoreis uma coisa. Pedro diz para a igreja que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Deus não tarda a sua promessa. Sabe por que muitos pensam que Ele tarda? Ele está dando tempo para muitos, para que multidões não se percam, mas se arrependam para a salvação da alma. Aleluia, glória a Deus. Porque é pior do que uma deficiência física, pior do que uma cegueira física, pior do que um câncer, pior do que uma AIDS, pior do que uma enfermidade física que assola muitas vidas. Pior é entrar no inferno com todos os membros perfeitos. Jesus vai dizer: se o teu braço, se a tua mão te faz pecar, corta, arranca e lança no fogo. Se o teu olho te faz pecar, lança fora. Sabe o que eu quis dizer com isso? Sacrifica aquilo que te faz pecar. Faz renúncia. Tenha domínio sobre a tua mão, sobre os teus olhos, sobre o que você ouve, sobre o que você fala, sobre os teus pés. Porque é terrível ser lançado no inferno com todos os membros em estado perfeito, onde o fogo nunca vai se apagar, o verme não morre, e há pranto e ranger de dentes. Muitos poderiam até estar esperando uma palavra diferente, mas o tema que nos foi proposto está dentro do contexto. Foi me enviado esse tema. E esse tema está falando de tempo de salvação. Você pode pegar a Bíblia, a primeira e segunda carta de Pedro. Aleluia, Jesus! Você não vai encontrar Pedro falando que nós devemos ir para o templo, ou que devemos servir Jesus por causa de um carro, de uma casa, de uma carruagem. Porque naquele tempo era carruagem de cavalos, navios, barcos. Pedro não está pregando, e nem os apóstolos, em suas 2 epístolas, dizendo para nós servir a Jesus pelo que Ele faz. Apesar de que nós devemos adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará ainda. Mas especialmente por tudo que Ele já fez por nós. Que Ele enviou seu Filho a morrer naquela cruz por nós. E Pedro vai dizer na primeira carta dele à igreja que Jesus, quando morre, os 3 dias que Jesus fica antes o que antecede a sua ressurreição, Jesus vai descer às profundezas do inferno. Jesus vai pregar para os mortos. Jesus vai anunciar para aqueles que estavam em desobediência dos dias do tempo de Noé. Jesus prega para eles, sabe por quê? Para que eles sejam julgados em igualdade com os que estão vivos. Não tem como alguém ser julgado se ele não ouve do Evangelho. Jesus vai dizer para os escribas e fariseus da sua época, que diziam que não eram cegos: vocês não são cegos, e porque vocês veem, vocês pecaram. Se fossem cegos, não teriam pecado. Porque Jesus dizia que Ele veio dar a luz aos que não veem, abrir os olhos daquele que é cego, naturalmente, fisicamente, e os cegos que viam se tornariam cegos.
porque não reconheciam o senhorio e a majestade de Cristo e não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Foi por isso que eles crucificaram Jesus, porque eles diziam assim: nós não estamos te condenando pelas boas obras que tu fazes, não estamos te condenando porque tu curas o coxo, o aleijado, o cego, porque ressuscitou Lázaro. Não, você está sendo julgado e será condenado. Eles diziam para Jesus, os fariseus e os sacerdotes, porque tu dizes que é filho de Deus, por se fazer filho de Deus. Jesus era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Não conheceu o pecado. Viveu na dispensação, no tempo perfeito, pastor Josimar, no tempo perfeito de Deus. Obedeceu ao seu chamado, cumpriu o seu chamado na íntegra. Se entregou por você e por mim, pela humanidade, pelos nossos pecados. E sabe o que é que mais foi terrível na crucificação de Jesus? Onde ele viveu o tempo perfeito de Deus. Por isso eu quero dizer para você que o tempo perfeito de Deus não é só quando você colhe bênçãos, não. O tempo perfeito de Deus é quando nós passamos pelas tribulações, mas nós passamos adorando, exaltando e bendizendo o nome dele, com paciência, sabendo que nós teremos uma recompensa eterna com Deus lá na glória. Porque a nossa obra em Cristo não é em vão. Teremos recompensa e coroa na vida. Aquele que perseverar até o fim receberá um novo nome, a coroa da vida, e viverá eternamente. Dos seus olhos será enxugar todas as lágrimas. Glória a Deus. Só que nós, como igreja, precisamos aprender a ir na fonte, buscar o revestimento espiritual, o poder do alto que os apóstolos buscavam, para poder viver esse tempo sem negar ao nosso Deus, sem se acovardar, como Judas acovardou-se. Quando Jesus ele escolhe os 12 discípulos, Jesus vai dizer: eu vos escolhi 12, mas um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. Judas não estava vivendo o tempo perfeito de Deus. Judas era ladrão, tocava na bolsa, e para isso ele foi escolhido, para trair o Cristo. Diferentemente, um grande contraste entre Judas e o apóstolo Pedro. Pedro viveu a dispensação do tempo perfeito que agradava e que estava debaixo da vontade soberana de Deus. Pedro, quando nega Jesus, quando o galo canta, Jesus passa sendo levado, açoitado, para levar para ser julgado por Caifás, para ser julgado por Herodes e por Pôncio Pilatos. Quando Jesus passa, ele olha dentro dos olhos de Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro chora amargamente, porque ele se arrependeu verdadeiramente de ter negado Jesus. Aleluia. Quem vive na dispensação e no tempo perfeito de Deus se arrepende dos seus pecados. É por isso que ele vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Pedro, de pescador, um simples homem leigo, analfabeto, leigo que ele era, se tornou um apóstolo extraordinário, cheio do poder e do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que ele recebeu o poder, porque eles buscavam em Jesus, eles buscavam na fonte. A igreja precisa buscar mais, orar mais, descer mais, se humilhar mais, se consagrar mais, se arrepender mais, se santificar mais e parar de bater na porta apenas para buscar milagres e bênçãos financeiras, físicas, coisas terrestres. Apesar que Cristo nos abençoa em todas as áreas. Mas Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados como nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescenta cada dia.
Jesus tem sido fiel comigo e com a minha casa. Eu sei que na sua vida não é diferente. Ele tem sido fiel. Ele tem cuidado de cada um de nós. Tem trazido providência, provisão. Para quem tem documento legalizado aqui, Ele tem cuidado. E quem não tem, Ele é o seu passaporte. Ele é o seu rei. Ele é que garante a tua entrada e a tua saída. E a tua vitória vem da mão dele. Porque Ele é o rei dos reis. E está acima de qualquer embaixador, de qualquer rei, de qualquer autoridade. Porque Ele é Senhor dos senhores. E Rei dos reis. Pedro cumpre o seu chamado com excelência.